gente, tudo bem? Olha só, hoje nós vamos falar da nossa crise civilizatória, né? Eu estou com um livro aqui do Amin Maalouf. O nome dele é O Labirinto dos Desassossegos. Desculpa, O Labirinto dos Desgarrados, né? Ele tem a ver com desassossego. Ele fala do Ocidente e seus adversários. Amin Maalouf é um libanês francês, né, que atua na França. E na descrição aqui do nosso livro, eu menciono, no nosso vídeo podcast, eu menciono o Zygmunt Bauman e o Peter Sloterdijk também. E além do Maalouf, e faço uma comparação das ideias. Eu vou ler o prólogo do livro, mas antes do prólogo do livro, eu vou passar a leitura de uma pesquisa aqui, dentro de um texto mais combativo, assim, com uma política mais afirmada com relação, dando nome aos bois, mas falando da apreciação desses três autores, o Sloterdijk, o Bauman e o Maalouf. Então, a gente estaria entre o colapso e a covardia da humanidade diante de si mesma, porque nós vivemos um dos períodos mais perigosos da nossa história até então. Por quê? Porque nós hoje somos 8 bilhões de habitantes, nós temos muitos jogadores, muitos players no mundo hoje para disputar poder, e a gente tem arma para tudo quanto é lado e arma atômica. E temos vários países populosos disputando poder e com armas atômicas de dissuasão, pelo menos usadas até então por dissuasão. Aqueles que não têm se sentem vulneráveis. A corrida por ter arma atômica para se sentir um pouco mais protegido é uma coisa assim até perigosa. Nós precisávamos de um consenso mundial. Daí o desassossego. Então, entre o colapso e a covardia, a humanidade então vive um de seus períodos mais perigosos, não por falta de recursos, ou por falta de tecnologia, ou até de conhecimento, porque isso existe em vários lugares do mundo, mas porque existe uma covardia política, uma falência moral das elites. Eu não sei se a palavra certa é covardia política. Talvez ela seja covardia, porque dá a ideia de que eles não têm coragem de fazê-lo. Não, eles não têm vontade de fazê-lo, e nisso eles são covardes. Né? Covardes no sentido de subjugar ou de deixar o mundo à deriva, ou de deixar populações inteiras subjugadas, o clima indo para o espaço e sem tomar providência. Algumas lideranças estão caminhando para isso, e com o apoio de algumas populações que são desavisadas. Então, nisso consiste uma falência moral dos comandantes e das elites, aqueles que vivem bem e aqueles que têm noção das coisas, porque tem gente que está pastando aí, está vivendo, mesmo quando faz parte da elite financeira, não tem conhecimento de causa, não sabe que está cavando a própria sepultura. Bom, Amin Maalouf, ele não fala exatamente de um destino inevitável, né? Claro, diante do que está acontecendo hoje, várias coisas podem acontecer, mas não são inevitáveis. Mas a gente tem um desastre que já está fabricado, ele já é resultado direto de escolhas conscientes feitas por governos, por lideranças, por corporações, por elites financeiras, por sistemas inteiros que preferem administrar o caos a transformá-lo. E é nisso que está a covardia, porque administrar o caos, eles se preservam e mantêm o restante do caos para poder manipular. O Zygmunt Bauman já havia denunciado o truque central do nosso tempo, né? Que é a liquefação das responsabilidades. Nós estamos colocando o mundo fluido, líquido, sem instituições sólidas, sem confiabilidade. É tudo muito rápido, muito no fluxo, um fluxo qualquer aleatório, mas comandado, portanto não tão aleatório, por elites predatórias. Nós vivemos numa ordem em que tudo é descartável. A gente não tem mais emprego certo, tem emprego que não vale para nada, né? Tem serviço que você não sabe para que ele está fazendo ali, né? Sem os direitos das pessoas, sem os direitos das comunidades, né? A gente descarta até mesmo pessoas, relacionamentos, né? Enquanto o capital ele se move levemente e impunemente pelos países.
É como se ele tivesse o direito acima das populações. O poder globalizado governa sem rosto, sem voto, né? Porque muitos dos líderes que são votados são trabalhados na realidade por grandes corporações e dentro dos parlamentos formam um conjunto de pessoas com ações prejudiciais aos próprios votantes neles, e isso em várias sociedades, não é só uma coisa de América Latina, uma coisa de Brasil. Então, o governo ele é sem rosto. Os governos que estão por trás, as grandes corporações que estão, as big techs que estão governando, né? A insegurança permanece, ela é permanente, ela não é um erro de sistema, ela é provocada, ela é uma engrenagem central, ela é usada para disciplinar os corpos, para silenciar resistências, para naturalizar a precarização da vida, do trabalho, das relações, de tudo. O Sloterdijk, o Peter, encara o obsceno conforto dessa arquitetura, e daí que eu chamo mais uma vez da covardia desses fatos. O mundo foi dividido em bolhas de proteção para poucos, zonas de sacrifício para o resto, ou seja, para muitos. As elites respiram um ar filtrado, literalmente, mas também simbolicamente, enquanto as populações inteiras vivem sob poluição, sob violência, sob fome, sob guerra, sobre cenas obscenas, sobre devassados, né, nas suas intimidades. Não se trata de uma exclusão acidental, ela é proposital. Ela é uma imunologia social perversa, ou seja, onde alguns vivem bem porque outros são descartáveis e os que vivem bem se preservam, e são muito poucos. E garantem os percentuais máximos para o mínimo daquilo que eles são. Eles são 1% ou até menos da humanidade. E eles estão no controle. Na geopolítica mundial, essa lógica, claro que eu não quero falar nós contra eles, não existe esse maniqueísmo. É porque realmente existe um governo subreptício sem cara, com alguns bilionários no controle e alguns asseclas que estão ali nos postos intermediários, e que corresponde mais ou menos 1% da população mundial, de seres, vamos dizer assim, divinizados, né? Protegidos, e que os seus rostos não aparecem, eles estão nos governos, né? E eles é que fazem a engrenagem funcionar. Eles são protegidos. O resto não. Bom, guerras são vendidas como defesa de democracia. Na geopolítica mundial, essa lógica assume então uma forma sangrenta. As guerras servem por interesses energéticos, né? Disputa de riquezas, disputas militares, questões financeiras. Direitos humanos viram retórica seletiva. É usada para impertar ações contra o próprio direito daquelas populações. Sanções, invasões, golpes mudam de nome conforme o aliado da vez. E a soberania dos povos do sul global é sistematicamente violada, enquanto o norte global se proclama árbitro moral do planeta. O Ocidente tem sido o árbitro moral do planeta. O Ocidente, entre aspas, branco, ele é o mandante, ele se sente o mais inteligente, ele se sente com mais direito, ele quer manipular, mas ele está perdendo essa hegemonia, e isso está o tornando agressivo. Mas ele não consegue se convencer que existem outros jogadores competentes e que existe conhecimento em outros lugares do mundo também. Então, o avanço do autoritarismo, ele não está nascendo do nada. Ele é um sintoma de democracias esvaziadas, capturadas por mercados incapazes de oferecer futuro para as pessoas. O sistema só produz medo, frustração, desigualdade, o ódio vira ferramenta política. Aqui eu estou tentando fazer uma forma de esclarecimento, não estou tentando ser sensacionalista, estou tentando ganhar like à custa dessas coisas. Ao contrário, estou tentando chamar atenção. Mas existem pessoas que estão fazendo preleções à guisa de que estão mostrando caminhos e mostrando situações para as pessoas essas que estão fazendo essas projeções, mas no formato de chantagem, né? Promovendo guerras e perseguições. Não é o que eu quero fazer aqui. Nem tem esse poder, né? Claro. Quando o sistema só produz medo, frustração, desigualdade, o ódio é a ferramenta política da vez. E o fascismo reaparece como solução falsa para crises reais. Nós estamos vivendo coisas muito similares. É só ver as lideranças que estão emergindo no mundo. Os discursos deles é a cara de pau de falar as bobagens que falam.
E eles colocam o nós contra eles, né? Pegam aqueles pobres coitados que estão lá tentando ganhar a vida deles, que saíram de um lado para outro no mundo, exatamente porque existem guerras e problemas climáticos criadas exatamente pelos mais ricos, muito mais pelos mais ricos, e acusam-os deles serem o problema. Isso é uma maldade, né? Então, o fascismo reaparece como solução falsa para a crise reais. Diante disso, o progressismo não pode ser tímido. As ideias progressistas, né? Ele não pode ser só conciliador. Ele não pode só fazer discussão ou ser republicano, ou ser domesticado ou ser comedido. Ele tem que ter alguma agressividade, alguma fala central. Ele tem que conseguir chamar a atenção e colocar as pessoas esclarecidas nas ruas para dizer a que vieram, que afinal de contas estamos protegendo a nossa integridade. Não se trata de ideologia de esquerda ou de direita, se trata de direitos. Né? Não basta humanizar um modelo que se sustenta na desumanização. O discurso não pode ser humanizante quando a prática é desumana. Maluf alerta isso aí. Ou nós reconstruímos os pactos globais de solidariedade, então nisso nós vamos falar de vários jogadores mundiais, né, vários players. Nós vamos conversar com a Rússia, com a China, com americanos, com a Europa, com o sul global inteiro, para não chegarmos ao naufrágio coletivo, porque esses comandantes e mandantes, esses hegemons, eles não conseguirão se manter. E ao cair dentro desse tipo de disputa, outros hegemons de outro lado aparecem, o que não interessa. A ideia é ter um pacto de solidariedade. Nós precisamos, inclusive, parar com o crescimentismo, que nós estamos acabando com o planeta. As economias não podem, ainda que à guisa de que nós vamos produzir e distribuir a riqueza, as economias não podem estar sempre crescendo para fazer essa distribuição, mesmo que ela seja feita, porque ainda que seja um conforto para as atuais gerações, vai restar muito pouco para o planeta depois. Então nós temos que pensar em tudo isso. Não existe justiça social sem justiça climática, sem justiça com todas as sociedades do planeta, inclusive as que não são humanas. Né? Não existe democracia com a obscena concentração de riqueza em 1% da humanidade, com corporações sendo donas de quase todas as outras corporações, e bancos, e think techs e big techs. Né? Então, cruzando aí Maluf, Bauman e Lusterdyk, a mensagem é brutal. E é claro, o mundo não está quebrado, ele está sendo administrado para poucos, por poucos, e esses poucos também vão sobrar, porque o que vai restar do planeta não é coisa muito boa para ninguém. O futuro ainda é uma escolha, nós ainda temos tempo, mas o relógio está correndo. Então agora eu vou ler apenas o prólogo desse livro do Amin Maalouf, O Labirinto dos Desgarrados, né, que fala exatamente de um desassossego, o Ocidente e seus adversários. Então eu vou começar pela frase que iniciei o vídeo aqui, o podcast. A humanidade vive então um dos períodos mais perigosos da sua história. Em alguns aspectos o que vem acontecendo não tem precedente, em outros ele está na linha direta com os conflitos anteriores que vieram a opor Ocidente e seus adversários. E por esses confrontos do passado distante, do recente e do momento recente é que esse livro nasceu. Né? Claro, eu não vou ler o livro todo, estou lendo apenas o prólogo. Eu estou lendo, ele estou bastante avançado. O livro é um livro muito interessante, ele vai fazendo historiamento, ele vai mostrando como o Ocidente, desde o século XIV, XV, 1400 e pouco para cá, com as navegações, com as conquistas, né, principalmente dos países centrais, e depois isso foram desenvolvendo para outros países. Né? Primeiro começou com Portugal e Espanha, depois algumas províncias daquilo que viria a ser a Itália, depois a Inglaterra, a Alemanha, depois começou a entrar também a Bélgica e a Itália e a Holanda, desculpa, Países Baixos atualmente, né? Então isso aí foi se desenvolvendo, e era sempre o homem branco, supremacia branca, achando que eles eram superiores, né? Qualquer disputa que havia entre os governos centrais e os governos de outros países eram contra povos de outras etnias, eles eram não brancos, ou eram amarelos, ou eram vermelhos, ou era isso, ou era aquilo. Então, e por esses confrontos do passado distante, que então nasceu o historiamento desse livro. Ele diz que não vai se estender com minúcias sobre inúmeras reações provocadas,
em todas as latitudes pela expansão colonial europeia. Não. O foco dele aqui é específico. Ele vai limitar-se aos países que nos últimos 2 séculos, resolutamente tentaram colocar em causa a supremacia global do Ocidente. E, na realidade, esses últimos 2 séculos são mais ou menos os 200 a 300 anos de hegemonia do branco ocidental, dos países centrais, que é na história da humanidade que houve realmente hegemonia dos povos brancos. Porque se você for olhar aí, não sei quantos séculos aí, de 12 a 15 mil anos para cá, a hegemonia nunca era dos brancos, ela sempre foi dos asiáticos, né? Porque eles inclusive eram maioria. Eram sociedades mais antigas, persas, os indianos, os chineses. Bom, mas nesses últimos de 1400 para cá e momentemente nesses últimos 300 anos, a hegemonia foi branca e europeia. Então nós identificamos apenas 3. O Japão Imperial, a Rússia Soviética e a China, que vieram se contrapor a esses mandantes brancos. Antes de analisar suas trajetórias singulares e sem querer antecipar o desfecho dos conflitos atuais, que nós não sabemos ainda, nós temos uma pergunta. Está havendo de fato um declínio do Ocidente que estamos testemunhando hoje? Olha, parece que sim. Agora, se ele vai se dar a cabo agora, ou se isso vai se delongar e nós vamos ter que passar por muitas guerras, ou antes disso nós vamos ter bom senso e resolver uma coisa na base do sentar na mesa e diminuir o poder de todo mundo, isso nós não sabemos. Essa pergunta, ela obviamente não é nova, ela vem desde a Primeira Guerra Mundial, ela tem sido feita pelos próprios europeus e nada nos surpreende, uma vez que as potências do continente europeu de fato conheceram um rebaixamento em relação à posição que ocupavam no mundo da época dos grandes impérios coloniais. E isso veio se desfazendo principalmente Primeira e Segunda Guerra Mundial, né? Mas boa parte da proeminência perdida foi recuperada por outra potência mundial também branca, oriunda dessa dominação branca, que são os Estados Unidos da América, que ocuparam esse espaço. E a grande nação, né, do outro lado do Atlântico, chamada grande nação aqui pelo Maluf, assumiu a liderança há mais de 100 anos, né? Foi cedida essa liderança principalmente pelo Império Britânico, que começou a perder espaço e abriu caminho para os Estados Unidos da América entrar, para eles não perderem o acesso às suas ex-colônias e à hegemonia pretendida pelos brancos. Então ela se encarregou, Estados Unidos, essa potência que surge emergente, se encarregou de bloquear o caminho de todos os inimigos do seu campo. E no momento em que Maluf, está escrevendo esse livro, está sendo mantida a duras penas a primazia em termos de poder militar, capacidades científicas e industriais, bem como por influência política, cultural, midiática sobre todo o planeta. Mas isso está sofrendo abalos, né? Talvez um pouco menos na área militar, que algumas potências estão conseguindo ombrear, embora não em quantidade, mas em qualidade até superando. Mas na indústria cultural eles estão sofrendo concorrência, né? Você tem, por exemplo, a cultura emergente da própria China, principalmente ali da Coreia, do próprio Japão, as indústrias que a China levou tudo para lá, alguma coisa do Japão, alguma coisa da Índia, quer dizer, eles estão sendo confrontados, né? Estará essa potência também prestes a cair de ser pedestal? É o que nós estamos julgando agora, e parece que sim, ela está esperneando exatamente porque está prevendo a sua perda, inclusive no campo do dólar, né, a moeda fiduciária. Estaremos presenciando o declínio de todo o Ocidente e o surgimento de outras civilizações e outras potências dominantes? Parece que sim, parece que o mundo está partindo para ser multipolar. Agora, o que vai acontecer a partir disso, nós não temos bola de cristal, né? Essas perguntas inevitavelmente continuarão assombrando nossos contemporâneos, né, ao longo desse século até o final dele, ou para mais, e até então nós vamos dar uma resposta matizada. A resposta que ele está dando aqui é o seguinte: existe o declínio, ele é real, ele adquire forma de uma verdadeira falência política moral que nós já mencionamos, mas todos que combatem o Ocidente e contestam a sua supremacia, por boas razões, mas também por más razões, estão vivendo também uma falência. E isso é importante de perceber. O nosso modelo de economia, o modelo de sociedades, ele está errado, basicamente no planeta todo. Então, por exemplo, se você tem uma China que cresceu pra caramba,
que é produtivista, é a fábrica do mundo, produz para o mundo inteiro, mas o faz de maneira muito competente, avança tecnologicamente, ombreia e não quer guerras e opta o caminho dos primazistas do norte, normalmente os americanos, vamos dizer assim, ajudados aí pelos ingleses, franceses, alemães, a própria Europa. Se ela faz isso, mas ela faz isso produzindo, vendendo, gastando matéria-prima e com a velocidade de que hoje você quase acaba com o planeta para poucas gerações, o que vai sobrar no futuro? Então, se você transforma tudo em riqueza, mesmo que ela seja distribuída, isso não significa que nós estamos num bom caminho, né? Então, existe uma falência dos nossos modelos. Claro que o modelo da acumulação, o modelo da guerra, o modelo da submissão, o modelo da primazia, o modelo da acumulação de riquezas em 1% em detrimento do resto, claro que esse modelo é péssimo. Mas mesmo que você distribua essa riqueza e que você viva um planeta com mais conforto para muitas populações, nós não temos que pensar no clima, temos que pensar na mão de obra, temos que pensar nas outras sociedades. Então, esses que combatem a primazia daqueles não estão necessariamente corretos. É preciso discutir também os seus próprios pontos de vista. Eu acho que existe uma falência da humanidade nesse momento, né? Alguns dos nossos contemporâneos se sentiriam tranquilizados com esse diagnóstico. Realmente a primazia do norte dos europeus, dos Estados Unidos, está terminando. Mas, conscientes das dificuldades enfrentadas por suas próprias nações, eles não ficariam descontentes de pensar que outras nações estão igualmente agindo de maneira errada, embora com boas intenções, ainda que o seja. E se nós nos colocarmos sob perspectivas mais amplas, não podemos deixar de nos angustiar com o extravio generalizado, com o esgotamento dos mananciais do mundo, inclusive da água, com a incapacidade de nossas diferentes civilizações de resolver espinhosos problemas que o nosso planeta vem enfrentando, com a mão de todos nós, não apenas dos primazistas. Eu gosto de acreditar, no entanto, Maluf, que a apreensão que ele sente e muitos outros sentem no mundo todo eventualmente levará a uma tomada de consciência que será salutar, mas ele não pode ter certeza disso. Nenhuma nação, nenhuma comunidade humana, nenhuma área de civilização possui todas as virtudes ou detém todas as respostas ou também é totalmente ruim. Se nenhuma tem o poder ou o direito de dominar as outras, e se nenhuma deseja ser submissa ou ser rebaixada ou marginalizada, não deveríamos repensar profundamente a maneira como o nosso mundo é governado, a fim de nos preparar ou preparar um futuro mais sereno para gerações futuras, um futuro que não seja marcado por guerras frias ou quentes que sejam, principalmente pelas que não quentes, nem por lutas intermináveis por alguma supremacia ou pelo hegemon da vez? Então, ele faz essa pergunta. Nós não estaríamos equivocados se acreditamos que a humanidade deveria necessariamente ser liderada por uma potência hegemônica e que devemos apenas torcer para que essa seja a menos pior de todas, a que nos maltratará menos, aquela cujo domínio será menos opressivo. Olha, isso não é uma coisa razoável para uma humanidade que já está no momento de se tornar mais madura, né? Nenhuma delas merece ocupar essa posição, seja a China, seja o próprio Estados Unidos, a própria Rússia, nem a Índia, nem a Inglaterra, nem a Alemanha, nem a França, nem a União Europeia, nenhum deles, ninguém. Né? Todas, sem exceção, se tornariam arrogantes, se tornariam predatórias, tirânicas, detestáveis, supremacistas, né? Se fossem onipotentes e onipresentes nas economias e nas políticas mundiais, mesmo que portadores dos princípios mais nobres sob a égide de laureados seres que pudessem lá ser os responsáveis por essas lideranças. É claro que não daria certo, né? Então, o grande ensinamento da história que o Maluf fala que ela nos oferece, talvez até comporte, para além das tragédias de ontem e de hoje, é um esboço de sentarmos para criarmos a chamada solução, né? E aí no primeiro capítulo aqui ele começa a falar da história. Eu não vou continuar porque obviamente vai tornar o nosso texto aqui muito grande. Então, gente, o que eu queria deixar aí para esse programa em que nós falamos de aqui do nosso
da nossa crise aqui, né? O nome aqui do nosso vídeo ficou sendo... Desculpa, eu estou rodando aqui para poder achar aqui o nome, né? O nome aqui do nosso vídeo ficou sendo Entre o Colapso e a Covardia, a Humanidade diante de si mesma, né? Mas o que eu quero mesmo é falar da era do desassossego, né? E então, por isso que o título ficou dessa forma. Bom, gente, eu vou terminar aqui. As nossas hashtags aqui são geopolítica global, né? Ordem mundial, ideias progressistas, justiça climática e social, né? E a gente quer adaptar o nosso texto aqui para a análise de mais de um, além do Maluf, do Bauman, do Sloterdijk e muitos outros, a humanidade à beira do colapso, ok? Então, essa que seria o nosso título agora. Eu agradeço aqui a sua ajuda, a sua atenção. Espero que você goste desse vídeo. Passe esse vídeo para frente. Desculpe essa confusãozinha aqui no final. É porque eu fiquei rolando aqui todas as pesquisas que eu fiz aqui no computador e fiquei com algumas coisas perdidas aqui, que eu vou juntar e vou fazer tudo. Talvez o título que eu dê não seja exatamente esse que eu falei, mas você vai ver isso quando o podcast aparecer. Então, muito obrigado, deixa seu like, deixa seu comentário principalmente, compartilhe esse vídeo e assina aí o nosso canal, e até o próximo programa, pontuando com algum assunto que nós achamos muito interessante dentro dessa linha ou dentro de outras linhas. Muito obrigado e até lá.